quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jó. Livro de Jó fica antes do livro dos Salmos, tá, meus irmãos? Livro de Jó. Nós vamos ler o capítulo de número 40 e depois alguns versículos do 42. Livro de Jó, capítulo 40, nós vamos ler do verso 3 ao verso de número 5, e depois o 42, do verso 1 ao verso de número 6. Todos acharam? Olha o que diz a palavra do Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponha a mão na minha boca. Uma vez falei e não repliquei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro de Jó é um livro bastante extenso, porém é de um aprendizado maravilhoso. Eu vou tentar resumir para que todos nós possamos entender. O livro de Jó, basicamente, ele não está trazendo uma história, o porquê Jó foi acometido desse sofrimento, por que não dizer. Eu acho que basicamente a história de Jó é para que nós possamos entender como lidar com certas intempéries da nossa vida. Seja isso da vontade de Deus, como foi de Jó, ou por circunstâncias qualquer que seja. Nós possamos aprender a lidar, como nos comportar numa situação parecida. E nós entendemos também que muitos dizem que talvez o livro de Jó não seja uma história real. Será que é uma história real ou é uma história fictícia? Alguém inventou essa história ou foi uma história verídica? A Bíblia diz, meus irmãos, que Ezequiel, ele comenta sobre Jó, fala sobre Noé e também fala sobre Daniel, dizendo que eram homens retos diante de Deus. Uma vez que o profeta Ezequiel testifica acerca desses 3 homens, e Jó estava no meio. Tiago, irmão de Jesus, também lá em 5, verso 11, ele testifica da paciência de Jó. Então eu entendo que Tiago não ia usar um personagem fictício para que nós possamos nos apegar àquilo e nos fortalecermos em Deus baseado em uma história de conto de fadas. Não. Eu acredito que a história de Jó é uma história verídica, é uma história verdadeira e nos traz ensinamentos maravilhosos e sobrenaturais. Amém? A Bíblia diz que Jó, meus irmãos, era um dos homens mais ricos da terra de Uz. A Bíblia diz que ele era muito rico. Para vocês terem uma ideia, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, somando 10 filhos. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e também inúmeros servos e servas.
patrimônio do homem chamado Jó. E a Bíblia diz que os filhos de Deus, eles se apresentam diante de Deus e no meio deles estava Satanás. E Deus faz a pergunta a Satanás dizendo: olha, você está vendo o meu servo Jó? É um homem reto, temente a Deus e se desvia do mal. E a Bíblia diz que Satanás responde para Deus dizendo: olha, ele te serve, ele teme o Senhor, porque o Senhor abençoa tudo que as mãos dele tocam. O Senhor deu tudo aquilo que ele precisava. Ele é um homem próspero, ele é um homem rico, por isso ele te serve. Por isso ele teme ao Senhor. E aí Satanás diz para Deus: se o Senhor tirar tudo aquilo que ele tem, ele vai blasfemar contra ti. Ele vai te negar. E a Bíblia diz que Deus então permite que Satanás tome tudo aquilo que Jó tinha. E podemos dizer, 6 tragédias seguidas, meus irmãos, acontecem na vida de Jó. A primeira delas, a Bíblia diz que os sabeus se levantam contra os bois e as jumentas e mataram todos os seus servos a fio da espada. E um dos seus servos chega e dá essa notícia a Jó. Ele diz: olha, eu fui o único que escapei para trazer essa notícia. A Bíblia diz que o mensageiro nem termina de falar e chega um outro trazendo uma outra mensagem dizendo: olha, fogo do céu caiu, queimou as ovelhas e seus servos e também os consumiu, e só eles sobreviveram para trazer esta boa nova ou essa mensagem. O servo nem terminou de falar, chega um outro mensageiro dizendo: olha, os caldeus se dividiram em 3 bandos, levaram os camelos, mataram seus servos todos a fio da espada, e só eles sobreviveram para trazer esta boa nova. Mal terminou de trazer a mensagem, o quarto mensageiro chega e diz: onde estavam os seus filhos e filhas comendo e bebendo na casa do primogênito, ou seja, na casa do mais velho. E eis que se levantou um grande vento do deserto e bateu sobre os 4 cantos da casa, aquela casa ruiu e todos eles morreram. Olha que tragédia, meus irmãos. E a Bíblia diz, no capítulo 1, no verso de número 20: então Jó se levanta, ele rasga o seu manto, ele rapa a sua cabeça e se lança sobre a terra e adora ao Senhor, dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus irmãos, imagine uma situação como essa. Quando eu falar de Jó, imagine você no lugar de Jó. Imagina você substituindo a Jó nesse momento. O que eu posso aprender com isso? Deus permitiu que Satanás tirasse tudo aquilo que Jó tinha. E uma coisa nós temos que entender: Deus testifica acerca da vida de Jó. E eu faço uma pergunta para todos nós que aqui estamos: será que Deus ele pode ter essa mesma convicção de temor a Deus, de retidão diante de Deus, olhando para cada um de nós? Será que quando Deus nos observa, ele dá um sorriso de orelha a orelha, como quem diz: é justamente dessa maneira que eu quero que você esteja? Será que Deus olha para nós com um olhar de aprovação ou um olhar de reprovação? Nós temos que parar e fazer esse
análise. E uma segunda coisa que eu aprendo aqui: se você é alguém temente a Deus, Satanás só pode tocar na sua vida com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus, ele pode tocar. Fora isso, ele jamais pode te alcançar. Mas pastor, Pedro diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sim, mas o salmista diz também em Salmo 91 que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram. Então, uma vez que eu temo ao Senhor, Satanás não tem poder sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Mas Satanás não se dá por satisfeito. Ele volta novamente à presença de Deus. E a mesma pergunta Deus faz para Satanás acerca de Jó. Como quem diz: olha, eu não disse para você que ele era um homem reto? Eu permiti que você arrancasse tudo dele. E o pior deles, os filhos, meus irmãos. Eu acredito que enquanto são bens materiais, amém, isso pode ser recuperado. Mas imagine 10 filhos. Jó perdeu. E ele consegue ainda manter a sua integridade e a sua adoração a Deus. Em nenhum momento Jó atribuiu a Deus falta alguma, ou seja, Jó não acusou Deus daquilo que aconteceu, a tragédia que aconteceu na sua vida. Quem dera, meus irmãos, todos nós tivemos essa mesma fé, essa mesma convicção de um Deus que cuida, de um Deus que age, de um Deus que trabalha em prol dos que nele confiam, independente das circunstâncias. Geralmente nós adoramos o hino aqui: Senhor, eu quero te adorar, independente das circunstâncias, dos problemas, das adversidades que batem na minha vida. Será? Será que isso não é uma verdade para nós? E Satanás, ele volta novamente à presença de Deus, e Deus diz: olha, está vendo? Ele falou: eu tenho algo que, se eu fizer, aí ele vai blasfemar contra ti. Carne por carne. Olha o que ele diz: pele por pele, e tudo quanto ele tem dará na sua carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas toca a sua vida. Você pode tocar na carne dele, mas na vida dele não. A vida dele me pertence. A Bíblia diz que Satanás, ele joga sobre a vida de Jó tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da sua cabeça. Chagas malignas, meus irmãos. E eu entendo, eu até separei algumas coisas aqui para que você entenda como Jó sofreu. Não é somente as chagas, não é somente os tumores. A Bíblia diz em 16:6 de Jó que a dor de Jó era constante. No capítulo 7, verso número 5, diz que eles atraíam verme, as costas se soltavam para surgirem outras. Sabe o que acontecia? Jó, ele rolava no pó, meus irmãos, e ficava aquelas crostas e os vermes andando por baixo daquilo. Era isso, a chaga de Jó trazia todos esses vermes sobre a sua pele. E quando aquela pele saía, uma outra crosta vinha por cima e os vermes continuavam por baixo da sua pele. Ele tinha uma dor constante, 16:6, 19:20, ele estava perdendo peso, porque a pele colava
nos seus ossos. No 17:7 ele diz que ele tinha olheiras profundas. 19:17 ele estava com um mau hálito terrível. 21:6 ele diz que ele sentia calafrios e dores nos seus ossos. Verso 30 e 28 diz que a sua pele estava extremamente escura. E no verso 30 ele estava constantemente febril. Agora, será que humanamente falando, se nós nos colocarmos no lugar de Jó, será que nós suportaríamos tudo isso, meus irmãos? Será que nós conseguiríamos manter essa mesma integridade na presença de Deus? Pastor, eu acho que realmente é uma história fictícia. Eu acho que não. Eu acho que isso verdadeiramente aconteceu para que nós pudéssemos aprender com o sofrimento de Jó. Porque às vezes para nós, meus irmãos, uma unha encravada é motivo para nós chutarmos de morte. Às vezes uma calúnia, uma blasfêmia é motivo para nós abandonarmos a nossa fé. Mas Jó permanece firme. E o sexto baque que Jó leva agora a sua esposa. Aquela que deveria estar no seu lado, independente das circunstâncias, ela olha para a situação de Jó e diz: olha, você não presta mais para nada. Nós já perdemos tudo. Já perdemos os nossos bens, já perdemos os nossos servos, já perdemos os nossos filhos, e agora você perde a sua saúde. Até quando você vai manter a sua integridade com esse Deus? Abandona logo esse Deus e morre. Sabe qual foi a resposta de Jó, mulher? Tu falas como uma louca. Nós não recebemos o bem de Deus, e agora o mal nós não vamos receber, ainda que a minha alma desça como a filha, o meu espírito continuará enaltecendo e engrandecendo o nome do Senhor. Dá para entender isso, meus irmãos? Até então, Jó mantinha firme a sua convicção em Deus. Até então, o coração de Jó ainda estava firmado em Deus, naquele a quem ele servia. E a Bíblia diz que 3 amigos, meus irmãos, se compadecem de Jó. E eles combinam ali, se reúnem para encontrar a Jó, para consolar a Jó, quem sabe abraçar a Jó, quem sabe ajudar a Jó de alguma maneira. E quando os 3 chegam e vê a situação de Jó, eles rasgam as suas vestes, eles sentam no pó aonde Jó estava e lançam o pó sobre as suas cabeças como um sinal de indignação. E por 7 dias, eles ficam ali sem dar uma palavra sequer, se compadecendo do sofrimento de Jó. A Bíblia diz que depois dos 7 dias, Jó, então, ele quebra o silêncio, meus irmãos. Ele começa a questionar. Ele começa a amaldiçoar a sua própria vida. Ele diz: olha, eu devia ter morrido no ventre da minha mãe. Eu não deveria nem ter nascido para merecer. Então vocês percebem que aquela convicção que Jó até então tinha começa a diminuir. E aí os seus amigos começam a tentar a levantar Jó, tentar animar Jó, dizendo: Jó, eu conheço a sua história. Quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você estendeu a mão? Quantas pessoas foram beneficiadas pelas suas palavras? Pelos seus conselhos? Agora você está querendo abandonar o barco? E aí Jó tenta se defender.
Enquanto uns vinham para acusar, Jó tentava se defender. E quando uns vinham para levantar, Jó tenta se defender. E aí aquele debate, aquelas pessoas que vieram para consolar Jó, agora começam a acusar. Aí vira um debate teológico. Olha, acho que Deus está pesando a mão sobre a sua vida, hein? Eu acho que você precisa confessar o seu pecado. Meus irmãos, uma das coisas que nós temos em nosso meio cristão, na maioria das vezes isso acontece conosco. Às vezes o irmão passando por uma situação difícil, ou até mesmo de uma enfermidade, ou até mesmo de uma adversidade que tem batido a porta, a primeira coisa que vem na mente de algumas pessoas é apontar dizendo: ei, Deus está pesando a mão. Sim ou não? Os teólogos de plantão dizem a porta e dizem: olha, acho que você precisa confessar o seu pecado. Era justamente isso que estava acontecendo de Jó. Aí Jó começa a entrar em parafuso. E agora ele começa a questionar a Deus. Ele diz: olha, o mal que eu temia, isso me aconteceu. O mal que eu temia me sucedeu. Se nós voltarmos lá no início, meus irmãos, nós vamos ver Jó sacrificando a Deus pelos seus filhos. Quando eles se banqueteavam, ele dizia assim: olha, eu vou sacrificar a Deus, quem sabe algum deles blasfema a Deus, então eu já estou me certificando. Eu acredito que Deus também sacrificava pela sua casa, pelos seus bens, por tudo que ele tinha, até mesmo pela sua saúde. Então ele diz: olha, aquilo que eu temia, aquilo que eu mais temia, aconteceu comigo. E agora ele começa a questionar Deus até por causa da pressão que ele está tendo ali. Os amigos que deveriam ajudar, abraçar e dizer: nós vamos levar você para o hospital, nós vamos ajudar você financeiramente, nós vamos restituir ou tentar te ajudar. Mas aí eles começam a mudar a sua visão da situação, forçando Jó a confessar, acusando Jó de ser alguém iníquo, como quem diz: Deus não castigaria alguém dessa maneira se você não tivesse um pecado. Deus não pesaria a mão sobre a sua vida se estivesse alguma coisa errada com você. É impossível isso acontecer. E eu entendo, meus irmãos, que nesse meio tempo Deus só observa. Até então Deus não entrou em cena. E aí Jó começa a questionar a Deus: Senhor, me pesa em balança fiel? Eu não me lembro de ter cometido algo para merecer essas coisas. Meus irmãos, eu até entendo a situação de Jó. Eu até entendo o sofrimento de Jó. Eu até entendo Jó começar a questionar a Deus. Porque ninguém mais estava do lado dele. A esposa pediu a morte. Olha, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Os amigos que viriam até então para consolar, agora começam a apontar o dedo. E aí ele olha para Deus e diz: Senhor, me pesa aí. Tentando se justificar diante de Deus. E aí no capítulo de número 38, Deus entra em cena, aponta o dedo na cara de Jó e diz: ei, este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento, falando para Jó: cinge, pois, os teus lombos como um homem, pois eu te
perguntarei, e como me farás saber? Aonde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Então, no capítulo 39, no capítulo 38 e no capítulo 39, Deus faz uma série de perguntas a Jó, que até hoje não foram respondidas. E aí, a chave de Jó vira, meus irmãos. Quando Deus começa a falar com Jó, ei, onde é que você estava quando eu fundava a terra? Como quem diz, ei, eu tenho controle de todas essas coisas. Sou eu o teu Deus. Sou eu que permiti que isso acontece. Nós temos que entender duas coisas, meus irmãos. Quando é Deus nos provando, e quando é consequência de algo que nós fizemos lá atrás, é uma semente que nós plantamos e estamos colhendo agora. E ninguém melhor que eu, e ninguém melhor que você, para saber se estamos sendo provados ou se estamos sofrendo a consequência de um erro. E Jó não estava entendendo isso. Mas quando Deus ele interfere e diz, eu estou no controle, aí a chave de Jó vira, e aí ele entende. Ele diz, olha, agora, onde nós vemos no capítulo 40, agora ponho eu a mão na minha boca, ou seja, eu não vou mais questionar. Eu não vou mais murmurar, porque eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora me veem os teus olhos. Ou seja, a experiência que eu estou tendo agora é a convicção de que o Senhor verdadeiramente existe. Eu te conhecia só de ouvir falar. Então, essa virada de chave, meus irmãos, quando Jó entendeu que Deus estava provando ele, e quando Deus prova alguém, é porque ele tem a intenção de aprovar. Entenda isso. Ah, pastor, e o que eu estou passando agora é uma consequência de um erro. Aí nós temos que reconhecer. Reconhecer diante de Deus e dizer, Senhor, eu errei, eu falhei, o Senhor me perdoa. Mas quando nós temos a convicção de que Deus é que nós estamos sendo provados por Deus, nós temos que esperar o tempo de Deus em nossas vidas. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus fica furioso com os seus amigos. E disse para eles, olha, vocês vão sacrificar a mim, e o meu servo Jó vai orar por vocês. E se ele não fizer, eu vou fulminar vocês, porque vocês blasfemaram contra ele e também contra mim. E a Bíblia diz que Jó começa a orar e Deus aceita a oração de Jó em prol dos seus amigos. E olha a consequência disso. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus acrescentava em dobro aquilo que Jó havia perdido. Jó podia muito bem dizer, eu não vou orar por vocês. Eu vou me vingar porque vocês não me abraçaram. Vocês não me ajudaram. Mas enquanto Jó, meus irmãos, olha só, Deus olhou o coração generoso de Jó. Deus viu que o coração de Jó era um coração verdadeiro, uma vez que ele não quis se vingar dos seus amigos. E isso trouxe um benefício maior na vida de Jó, uma vez que Deus multiplica ou duplica tudo aquilo que Jó havia perdido. E o nome do Senhor foi glorificado por isso, e nós aprendemos
uma vez mais com a palavra de Deus. Amém? Fique de pé, por favor. Meu irmão, Deus tem o controle de todas as coisas. Independente daquilo que possa advir sobre a sua vida. Independente dos problemas, das adversidades. Independente da tribulação que está batendo a sua porta, Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Algumas coisas momentaneamente ruins também podem contribuir. Olha o que Paulo diz. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu não posso pensar que são só coisas boas que contribuem. Algumas coisas momentaneamente ruins também podem contribuir. Nós podemos aprender com isso. Deus, Ele nos ensina a cada momento. Porque Ele quer sempre nos abençoar e nos dar vitória. E hoje é um culto da bênção, né? Então nós vamos orar. Curva a sua cabeça aí, feche os seus olhos. Amantíssimo Deus, a Tua palavra é uma verdade para nós, Senhor. E o livro de Jó nos ensina coisas maravilhosas, Pai. Nós sabemos que Tu tens o controle de todas as coisas. E que o Senhor possa nos ensinar a cada dia a temer ao Senhor. A glorificar o Teu nome, independente das circunstâncias. Independente dos problemas, das adversidades que têm batido a nossa porta, Senhor. Deus, eu peço que Tu venhas agir nessa noite de uma maneira sobrenatural. E que essa palavra, Senhor, venha de encontro à nossa vida, venha de encontro à nossa necessidade nesta noite, Pai. Nós colocamos, Senhor, e lançamos sobre Ti todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Tu tens sido fiel, Tu tens sido verdadeiro, Tu tens suprido, Senhor, Tu tens cuidado de nós. Então eu peço, Senhor Deus, vai curando, Pai, aqueles que estão enfermos nesta noite. Tu és o Deus de milagres, Senhor. Se houver alguém necessitando de um milagre nesta noite, Pai, entra agora, Pai. Se alguém necessita de uma cura, aqueles que não estão aqui nessa noite, aqueles que estão, Senhor, no leito de enfermidade, envia, Deus, o Teu anjo lá, Senhor, e faz uma grande obra. Em nome de Jesus, aqueles que não estão vindo, Senhor, na Tua casa, que o Teu Espírito Santo venha despertar, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha convencer, ó Pai querido, da necessidade de nós estarmos aqui juntos, adorando, bendizendo, enaltecendo o nome daquele que vive e reina soberanamente sobre a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelo culto de oração amanhã. Pai, que todos nós possamos sentir, Senhor, o Teu poder neste lugar. Que todos nós possamos sentir a Tua unção, a Tua glória, Pai, sendo derramada sobre a nossa vida. E que Tu possas fazer algo sobrenatural nesta noite. Que a Tua igreja possa ser despertada, Senhor, para esse novo ciclo que está por vir, ó Pai. Como nós temos a convicção, a certeza, que haverá, Senhor, nos últimos dias, um grande avivamento na face da terra. E que nós possamos, ó Pai, começar em nós, que esse avivamento comece em nós, que esse avivamento comece em mim, que esse avivamento comece em você, que esse avivamento comece na igreja, Pai amado, em nome de Jesus, que o Teu nome continue sendo engrandecido, que o Teu nome continue sendo louvado neste lugar. Pai, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.